Conta um pouquinho para a gente como foi o início. Bem, eu nasci numa família católica. Minha mãe teve 19 filhos. A minha mãe hoje está com 85, 86 anos, né? E eu sou o 11º dos 15. Hoje nós somos 14 vivos, né? E no ano de 1986 eu comecei a ter um problema de saúde e eu comecei a peregrinar por vários médicos, tanto de Feira de Santana, que fica ao lado, né? Eu digo ao lado assim, 10, 15 minutos do local das aparições e a 130 quilômetros de Salvador, a nossa capital. Então, o município de Anguera fica aqui vizinho ao município de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Então, diante daquela situação que eu estava vivendo, eu tinha desmaios frequentes e os médicos não descobriam o que me levava a ter esses desmaios. Como católico, nasci numa família católica, a gente nasceu num sítio, numa roça, né? E aprendi a rezar quando criança, ensinado por meu pai e minha mãe, que apesar de nunca terem ido à escola, mas eles nos ensinaram as coisas de Deus, né? E eu me recordo muito que quando dava umas 5 horas da tarde, 5 e pouco, meu pai dizia, olha, vão logo prender as vacas para tirar leite no outro dia, antes das 6 horas, porque às 6 horas não é para trabalhar mais, né? Então, Sim. meu pai a gente tinha em casa um rádio de madeira grande, né? Aqueles rádios antigos. Meu pai colocava para gente às 18 horas para a gente ouvir a Hora do Ângelus na Rádio Sociedade de Feira de Santana, que pertence aos Capuchinhos naquela época. O trabalho de evangelização era maior do que hoje nessa emissora. E tinha um Frei Ambrósio. Olha que isso tem uns 48 anos, isso que eu estou falando para você. E me recordo perfeitamente de tudo. A gente rezar e diante de toda aquela situação que eu comecei a viver com 16 anos de idade, sem que a medicina descobrisse as causas desse desmaio, eu vivendo aqui no estado da Bahia, o estado da Bahia é muito cheio de misticismo, né? Então, às vezes o pessoal quer fazer uma mistura. Eu digo, olha, para as pessoas que naquela época me aconselhavam, se eu fosse você, eu procuraria o entendido, aquela coisa toda, né? Eu digo, olha, eu sou católico, eu acredito em Jesus, acredito na intercessão de Nossa Senhora. Se Jesus quiser me curar, porque aí depende do querer dele, né? De repente, eu posso estar pedindo e Deus ter outro plano, ou até permitir uma provação na minha vida, eu dizia isso. Então, vamos para o querer de Deus. Agora, se ele quiser, porque poder ele tem para me curar, eu vou dormir e acordo, nunca mais vou ter os desmaios. Eu sempre dizia isso. E para minha surpresa, Tiago e caríssimos telespectadores, no dia 29 de setembro de 1987, portanto, este ano completam 35 anos, eu voltava do colégio onde eu estudava, mais ou menos 10 quilômetros da minha casa, e com um colega, quando eu desci do ônibus, e comecei a não me sentir bem. Então, meu colega percebeu, e ele disse, olha, é melhor a gente sentar aqui, vamos ali para o portão da escola. Naquela época tinha acontecido um vandalismo, então quebraram o cadeado do portão portanto, o portão estava aberto, né, à noite. Então, eu me dirigi com o meu colega até o portão da escola, fiquei sentado e ele resolveu correr até a minha casa para chamar os meus pais, meus irmãos, alguém que viesse de carro me buscar. Quando ele saiu correndo, às pressas, seguindo a direção do meu lado esquerdo, né? Imediatamente eu vi, mas eu não me assustei porque eu pensei que era uma pessoa normal. Eu vi uma moça como uma religiosa e se aproximou, parou mais ou menos uma distância de 1 metro, né, e disse a mim, eu vou te ajudar. Eu estava sentado e apoiei, né, o cotovelo no batente do colégio, que eu fiquei com medo de desmaiar e bater a cabeça no chão. Então eu disse, bom, eu vou me apoiar assim, né, botando o braço para trás, porque se eu desmaiar, eu já estou aqui perto do chão, não vou tomar uma pancada grande. Esse foi o meu pensamento. Então, quando eu vi aquela pessoa se aproximar, eu saí daquela posição, me sentei normalmente, e quando ela diz isso, então eu tento me levantar, né, apoiando
a minha mão, as minhas duas mãos nas laterais. E quando eu levanto a cabeça, aquela pessoa já estava mais próxima e estendendo a mão, pegando no meu braço direito. Pronto. Eu vi perfeitamente esta cena. Aquela pessoa pegou em meu braço direito e me levantou. Eu creio, Tiago, que a partir desse momento, né, daquele exato momento, houve assim muita intervenção divina. Primeiro, eu sou aquele sujeito curioso. Eu não volto para casa com dúvidas, né? Eu já parei muitas homilias de sacerdotes, esbarrei muita situação assim, do padre, por exemplo, dizer assim, o inferno não existe. Ele levantava o braço, espera aí, eu queria fazer uma pergunta. O senhor é padre da igreja católica? Aquela história toda, né? Então eu nunca voltei para casa com dúvida. Então, o normal seria que eu perguntasse para aquela moça, peraí, a senhora é quem? Veio de onde? Isso seria normal. Eu não estava, até então, ao meu ver, humanamente falando, eu não estava diante de uma pessoa divina. Para mim, é difícil dizer para vocês que estão nos assistindo. É como se Deus colocasse uma venda nos meus olhos, sei lá o que aconteceu. Primeiro que eu não conseguia, digamos, ter a curiosidade. A minha curiosidade estava onde? Estava debaixo da mão de Deus, porque Deus segurou para eu não perguntar. Então, depois que tudo passa, isso que eu estou dizendo para vocês, não foi um pensamento da hora, é um pensamento que veio depois, né? E na hora estava tudo travado. Eu vi perfeitamente, ouvi perfeitamente. Quando ela me levanta, aí acontece algo misterioso, que também na hora eu não percebi. Depois é que vem. Ou seja, daqui de onde eu estou no portão para cá, nesse espaço aqui, o que aconteceu dentro desse espaço? Não sei. Só sei que ela me levantou e quando ela me deixa no hall da escolinha, na área coberta, o que eu sinto? Eu sinto que eu estou descendo de algum lugar alto. Eu sinto. É como se. Essa caneta aqui. É como se eu pego esta caneta e vou descendo devagarzinho para colocar ela sobre a mesa. Então eu senti meu corpo descendo, né, de algum lugar. E na hora, como eu não sou muito bom, não gosto de altura, eu comecei a passar a mão, a procurar, né? Quer dizer, ela segurando no meu braço direito e eu com a mão, perdão, com o braço esquerdo, eu com a mão direita, eu procurando lugar para me segurar. E de repente eu toco no chão, né, no piso do hall da escola. Pronto, quando eu toquei com a mão ali, o que você perguntar a partir daí, eu já não sei mais o que aconteceu. Por quê? Porque quando minha família foi avisada por meu colega que saiu correndo às pressas, acho que uns 300 metros no máximo, quando eles chegaram, eles me encontraram desmaiado, não no lugar que o meu colega tinha me deixado, mas a uns 7 metros após, ou pouco menos. Os livros que eu usava, vindo do colégio, era à noite, estavam todos arrumados, um em cima do outro, e o chapéu que eu usava estava em cima dos livros. Mas como eles não sabiam de nada, me levaram para casa. Eles nem vieram, nem foram de carro me buscar, porque tinha trabalhadores, pessoas que negociavam com meu pai, né? E que final de semana recebiam pagamentos, mas não tinham ido. E naquele dia, naquela terça-feira, alguns estavam na casa dos meus pais. Então, apesar de ter 2 carros na garagem, eles saíram foi correndo. O meu colega disse, olha, o Pedro passou mal, está lá na escola passando mal. Então saíram correndo, os vizinhos que estavam lá também foram, segundo as informações todas que eu tive depois. Então eles me levam nos braços, os homens me carregam até em casa, me colocam na cama desmaiado, e passado, acho que talvez 1h30, 2 horas, abri os olhos, estava dentro de casa, olhei na janela do meu quarto, estava lá alguns vizinhos, olhei dentro do quarto, para um lado para outro, e todo mundo ficou com a cara assim, mas o que ele está procurando, entende? E eu caí na besteira de perguntar, né? Cadê a freira? Aí todo mundo, mas que freira? Eu digo, a moça, vestida como uma religiosa.
Era uma freira. Eu fiquei temendo que era uma freira, porque tinha uma roupa de religiosa. Eu disse, a moça vestida de freira me ajudou. Aí quando eu falei isso, aí o pessoal começou, saiu de um lado, saiu de outro, só ficou no quarto eu e minha mãe. Nunca esqueço, minha mãe sentada do meu lado esquerdo, então com a mão direita, minha mãe bateu na minha perna. Ela primeiro disse assim, meu filho, você está falando de quê? E eu, naturalmente, de minha mãe, uma moça, aquilo era uma freira, vestida como uma freira. É uma freira, então, ninguém se veste como uma freira sem ser freira. Eu disse para minha mãe, uma moça me ajudou lá na escola. Quer dizer, os que tinham saído do quarto achavam que eu estava maluco, né? E minha mãe, certamente, deve ter pensado, mas não quis dizer nada, só disse assim, não se preocupa não, deve ter sido Nossa Senhora. Mas ela disse isso não porque ela teve uma intuição, ela falou com uma forma de consolar, né? E aí minha mãe pergunta, você está com fome? Eu estava com fome, porque eu tinha almoçado 11h30 da manhã, tinha ido para o colégio e fiz um pequeno lanche, então eu estava com fome realmente. Aí minha mãe disse, eu vou esquentar a comida, você vai tomar banho, depois vem para a mesa. Então eu fui tomar banho, quando eu voltei, minha mãe já estava com o prato feito, né? Então eu jantei e como eu queria completar o rosário e faltava só um texto para completar o rosário, eu falei, minha mãe, eu vou deitar. Então eu pedi a bênção, entrei no quarto e fiquei deitado e rezando o texto deitado. Às vezes as pessoas te perguntam para mim, ô Pedro, pode rezar o texto deitado? Eu rezo deitado de cabeça para baixo, rezo do jeito que você quiser, contando que você reze, né? Entende? Aí terminou, peguei no sono, acho que umas 2h da manhã, eu assustei. Normalmente como a gente acorda, né, de madrugada. Aí veio aquele pensamento, sabe? Aquela cena. Aí eu comecei a buscar no pensamento, saindo lá de Bonfim de Feira, que é onde eu estudava, vindo no ônibus. Cada passo eu fiquei pensando, né, na cena toda. Aí eu fiquei pensando, será que eu bati a cabeça no chão? Até comecei a passar a mão assim na cabeça, sabe? Por trás, falei, será que eu bati a cabeça no chão, tive uma alucinação? Aí, meu irmão, eu pensei, não tinha uma resposta. De repente, me veio lá um pensamento. E já sei quem foi. Foi irmã Aurenita, filha de Dona Anita, comadre da minha mãe, que é religiosa, que viveu na Itália por muitos anos. E mais ou menos naquela época ela tinha chegado de volta para o Brasil, né? E estava na congregação, na comunidade dela em Feira de Santana, né? Que inclusive está na mesma comunidade até hoje, irmã Aurenita. E aí eu disse, deve ter sido irmã Aurenita que me ajudou. Aí escute o que eu fiz. Fui dormir de novo. Aí acordei umas 5h, 5h10, sei lá, da manhã. Levantei da cama, saí devagarzinho, abri a porta da cozinha, e da porta da cozinha da casa de minha mãe para a casa dessa comadre é mais ou menos a distância lá do posto da escolinha onde tudo aconteceu. Então eu fui, mergulhei a cerca e saí. Acho que quando eu cheguei lá, na cerca, da cerca para a casa de Dona Anita, acho que uns 30 metros, eu comecei a gritar. Dona Anita, Dona Anita. Aí por hora a janela se abriu, com aquela senhora enrolada no lençol. Imagina a doidice que eu fiz, viu? Aí ela disse, oxe, Pedro, o que foi? Eu disse, irmã Aurenita esteve aqui ontem de noite? Ela disse, não, por quê? Não, nada não. E voltei de costa, correndo. Mergulhei a cerca de novo, fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu digo, eita, acho que eu fiz besteira, sabe? Para que eu fui acordar Dona Anita? Aí eu disse, eu devia ter explicado para ela, mas não expliquei. Bom, 7h da manhã, meu irmão chegou, meu irmão mais velho, para me levar à Feira de Santana, porque eu tinha uns exames que eu tinha feito em Salvador e tinha que mostrar para o médico. Aí meu irmão chegou 7h da manhã, a gente veio para a cidade. E 7h15, mais ou menos, a Dona Anita chegou na casa da minha mãe para saber da minha mãe por que eu fui lá perguntar pela filha dela. Aí minha mãe não teve outra saída, a não ser explicar para ela que uma moça tinha aparecido e que eu teria afirmado isso e que talvez eu tivesse pensado que foi a filha dela. Eu disse, não, ela não esteve aqui esses dias. Bom, 2 dias depois ela apareceu dentro de casa, no quarto das minhas irmãs, pediu que nós rezássemos o texto em família, não disse quem era ainda, pediu que nós rezássemos o texto em família, deu uma mensagem, pediu que não fosse divulgado e mandou que fosse o encontro de um sacerdote. No dia 3 de outubro, um sábado como hoje, ela aparece pela terceira vez,
ali onde está a cruz hoje, que não existia na época. E nessa terceira aparição, ela disse: não tenha medo, eu sou a mãe de Jesus. De hoje em diante estás curado. Sorriu. Mas falou isso sorrindo, sabe? De hoje em diante estás curado. Na hora, quando eu escutei ela dizer: não tenha medo, eu sou a mãe de Jesus. Olha, me arrepio até hoje, sabe? Eu senti, sabe, como é estranho. Até para mim falar isso, eu mesmo acho estranho ter que dizer isso, mas eu não tenho outra explicação, não sei dizer o que eu vou dizer agora. Quando eu escutei ela dizer: não tenha medo, eu sou a mãe de Jesus, eu senti, sabe, como se eu estremecesse dentro de mim. Aí na hora me veio, é como se eu tivesse tomado um choque na alma. Ou seja, é como se minha alma tivesse estremecido dentro do meu corpo físico, sabe? Um negócio estranho. Não é uma coisa ruim, mas uma sensação estranha no sentido de como explicar isso? Quer dizer, claro que eu estou falando isso, mas pode ser que não seja exatamente o que eu estou falando, mas eu não tenho outra maneira de explicar a não ser dizer: eu me senti estremecendo dentro de mim. Coisa incrível, uma coisa desta. E ela disse, sorrindo: de hoje em diante estás curado. Então, eu estou aqui hoje, neste dia 2 de julho de 2022, em que vamos ter, em setembro, dia 29, 35 anos deste fato. Eu nunca mais tive nada. Mas vem aquela pergunta, sabe? Você vinha assim. Eu sempre fui radical, assim, não é radical no mau sentido, sabe? Eu sempre fui assim. Se é de Deus, é. Se não é, cai fora, acabou. Não tem conversa não. Aí ficava pensando: rapaz, e se esse negócio não for de Deus? E se for coisa da minha cabeça? E se eu tô ficando doido? Aí vim. E sabe de uma? Acho que é melhor procurar um médico. Eu sei que a minha diocese, eu sou da Arquidiocese de Feira de Santana. Na época que Nossa Senhora apareceu, o meu bispo era Dom Silvério. Depois veio Dom Zanoni e atualmente... Perdão. Depois veio Dom Itamar. Minha filha que está aqui me corrigiu. Depois, primeiro Dom Silvério, Dom Itamar e atualmente Dom Zanoni. Os três me acompanharam. E para os três, eu disse a mesma coisa. Fui em audiência e disse: olha, uma moça apareceu para mim e esta moça está dizendo que ela é a mãe de Jesus. Como assim? Sim. Agora, se é ou não é, agora é com vocês. Porque vocês estudaram e sabem o que é possível Deus falar ou é da cabeça. Então, lá no passado, me levaram para... Primeiro fui por minha conta, para psicólogo, psiquiatra. O psiquiatra que eu fui, posso até dizer o nome dele aqui, Dr. Antônio Ferreira, acho que hoje o melhor psiquiatra de Feira de Santana. Se não for o melhor, é um dos melhores de Feira de Santana. Muito respeitado. E eu fui por minha conta. Eu nunca esqueço, quando eu cheguei lá, entrei sozinho. Ele, naquela época, acho que não tinha computador. Pelo menos não tinha. Era uma ficha parecendo uma foto 10x15, sabe? Um papel que botava o nome das pessoas. Então ele estava com a ficha na mão. Se você é o Pedro Regi, né? Eu disse: sim, senhor. E se você está acompanhado com quem? Você vai no psiquiatra porque está tendo algum parafuso frouxo, né? Normalmente é isso. Vai sozinho, o médico já achou estranho. Eu digo: não, eu estou sozinho. Eu estou só. Humanamente falando, eu estou sozinho. Esse o que é que eu posso lhe ajudar? E, doutor, tem um bocado de gente aí fora para o senhor atender, eu vim só lhe fazer um pedido aqui, né? Eu queria que o senhor me examinasse e me dissesse se eu sou doido. Mas como assim? Doido como? Doido. Não sei se eu tenho pena de mim, não. Sabe por quê? Aí eu falei: eu vou ter que contar, né? E sabe por quê? Porque tá acontecendo um negócio estranho comigo. Ele é o quê? Eu disse: uma moça apareceu para mim e essa moça tá dizendo para mim que ela é a mãe de Jesus. O médico levantou a sobrancelha, né? Como é que é? Não é. Então eu queria que o senhor me examinasse, fizesse qualquer exame que o senhor puder aí, para dizer se eu tenho algum desvio na mente que possa provocar uma espécie de alucinação, que pode ser uma alucinação. Nem toda suposta aparição é de fato uma aparição. Então, eu aprendi, acho que eu acabei virando um perito, né? Na coisa.
mesmo vivendo a experiência. Então, eu disse, não é me gabando não, mas eu tenho facilidade, né? Eu bato o olho assim, e aqui não dá certo. Então, eu falei, como eu estava desconfiado, que é difícil você desconfiar de você mesmo, né? Normalmente a gente desconfia dos outros. E eu comecei a desconfiar de mim. Digo, isso pode ser daqui da cabeça. Então, o médico vai me dizer. Ele fez todos os testes, exame, mandou fazer eletro, não sei o quê, aquela bagaceira toda. Ele disse, olha, não encontrei nada de anormal em você. Apertei a mão dele e disse, Deus lhe pague. Eu só precisava ouvir isso do senhor. Se nada na minha mente, segundo os seus estudos, pode provocar uma alucinação, não tenho nenhum desvio, nada, então eu agora já tenho outra ideia. Ele o quê? Eu vou investigar por outro campo. E qual era o próximo campo? Eu tinha 3. Ou é da minha mente, ou é o demônio, ou é Nossa Senhora. Então eu deixei Nossa Senhora por último. Primeiro vou na cabeça. Não é da cabeça, então vamos ver se essa mensagem vem de Deus ou não. Com a ajuda do padre que ela mesma mandou que eu procurasse, e para mim foi complicado porque o padre que eu tinha amizade era o padre Gerard Laflamme, o padre da nossa paróquia. Um grande abraço para ele lá no Canadá. Então eu tinha amizade com o padre Gerard, que muitas vezes ia para a nossa casa, almoçava conosco, às vezes descansava um pouco, e à tarde, dia de domingo, ou até feriado, alguma coisa, saía nas comunidades para celebrar a Santa Missa, e eu ia com ele no Fiat 147 que ele tinha, né? Então, para mim, era muito mais fácil de falar para o padre Gerard do que estava acontecendo. Mas aquela moça, aquela aparição, manda procurar outro padre. Não entendi na época. Depois eu passei a entender que o plano de Deus é perfeito, sabe? Então, esse padre me ajudou a entender, porque eu dizia, padre, eu estou com medo de não ser Nossa Senhora. Ele dizia, como não é Nossa Senhora? É Nossa Senhora que está lhe aparecendo. Esse padre é doido, como fala um negócio desse? Aí eu digo, mas como é que o senhor sabe que é Nossa Senhora se eu estou vendo? E nem sei se é. Se é, meu filho, foi Nossa Senhora que veio do céu. Ele morreu e eu não perguntei para ele, mas foi tão interessante o meu encontro com ele pela primeira vez no dia 5 de outubro de 1987, um dia de segunda-feira, na igreja Senhor dos Passos, em Feira de Santana. Ele não era pároco dessa igreja, ele era pároco de São Gonçalo dos Campos por longas décadas, mas como ele tinha uma emissora de rádio que evangelizava e tinha os benfeitores que ajudavam essa emissora, ele ia para se encontrar com esses benfeitores toda segunda-feira, ali, às 8 horas da manhã. E eu fui lá, obtive informação de onde ele estava e fui ao encontro dele. E o curioso é que ele está confessando o povo. Aí eu olhei, é aquele padre ali. Aí entrei na fila da confissão e quando eu estava, tinha umas 5 senhoras ou 6 na minha frente, nós dávamos uma distância considerável para a gente não escutar o pecado do outro, né? Então, quando chegou a minha vez, eu era o último da fila, que eu começo a ir ao encontro do padre, o padre se levanta e vem ao meu encontro. Tiago do céu, ele vem olhando nos meus olhos e ele disse, você quer conversar comigo, não é? Menino, na hora me arrepiei todo, e pronto, ela apareceu para ele também. Não é possível uma coisa dessa. Aí eu disse, Aí eu comecei a achar estranho, peraí, por que eu estou indo na fila de confissão, o padre se levanta e diz, você quer conversar comigo? Realmente não era uma confissão, embora eu estava na fila, era uma conversa. Pois é, meus irmãos, e eu vi muita coisa daquele padre. Escutei muita coisa dele que não era normal para um ser humano, não. É como se ele realmente já soubesse de tudo. E ele teimava comigo, é Nossa Senhora que lhe aparece. Eu digo, bom, se for Nossa Senhora, eu ajudo. Se não for, eu mando ela cair fora. Eu não quero coisa, se for coisa da minha cabeça. Aí nessa época eu não tinha ainda feito os exames, né? Digo, que era o dia 5 de outubro. Digo, se for coisa da minha cabeça, o médico vai cuidar e eu fico curado. Se for coisa do demônio, tô fora. Se for coisa de Deus, eu ajudo. Então, minha última opção é saber se é de Deus. Então, ele me ajudou com as mensagens. Quando ela dava uma mensagem, eu levava para ele. Levava para o bispo Dom Silvério a pedido dele, né? O próprio bispo disse, tudo que ela lhe falar, você me traga. Então, toda segunda-feira, eu ia para a casa do bispo, que fica na praça da Catedral de Feira de Santana, né? Era onde ele morava, hoje quem mora é Dom Itamar, e deixava na mão da secretária dele um envelope com as mensagens dentro.
Quando eu tinha a oportunidade de encontrar com ele, ele iria na minha frente e dizia: o que o senhor acha? É coisa de Deus? É coisa certa? Não, sim, não tem nada de errado. E se não tem nada de errado, o tempo foi passando, passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 35 vai fazer. E eu digo aqui no seu canal, né, para qualquer pessoa, para qualquer autoridade da igreja, se alguém vê uma heresia, uma vírgula contra a doutrina da Igreja Católica nas mensagens de Anguera, avisa Pedro Régio, que a aparição acaba na mesma semana. Eu nunca vi nada de errado, e por isso estou aqui, e à sua disposição. Continuo.